Glória a Deus. Mais uma vez, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Como é gostoso podemos estar na casa do Senhor. Você que não pode, eu imagino que você deve estar morrendo de vontade de estar. Que bom! Mas você faz da sua casa a casa do Senhor. Quando você liga, você está ligado nesse culto, você faz da sua sala, do seu quarto, do lugar onde você está, a casa do Senhor. Porque como é bom podermos estar reunidos, mesmo que não presencialmente, mas juntos, no mesmo Espírito, adorando, exaltando e glorificando a Deus. É muito bom. Eu gostaria de que você pode, nesse momento, abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Deus colocou no meu coração uma passagem muito conhecida da igreja, muito conhecida de cada irmão e cada irmã. Uma passagem que fala de 2 milagres. Marcos capítulo 5, o verso de número 22. Marcos capítulo 5, verso de número 22. Quem achou, diga amém. Como que eu vou saber? Meu Deus do céu. Meus irmãos, quem achou? Diga amém. Se você não achou, pega a sua Bíblia. Você está com culto nesse momento, adorando ao Senhor, né? É diferente? É, mas é um culto de adoração. Marcos, capítulo de número 5, e o verso, irmãos, nós vamos ler aqui o verso de número 22, que diz assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. O verso 23, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. O verso 24, e foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Interessantíssimo. Um dos principais da sinagoga, ele está sabendo que Jesus está naquele local. Por quê? Jesus passa, né? Você começa a ver, Jesus pega o barco e passa para o outro lado. E onde Jesus estava, sempre havia uma grande multidão com ele. Olha aqui, esse homem já tinha uma filha de quase 12 anos de idade. A Bíblia não cita o nome da filha, mas cita o nome de Jairo, porque Jairo é o condutor da bênção. Jairo é aquele que vai atrás, é aquele que ama o Pai, aquele que está buscando algo diferente na vida e sabe aonde pode encontrar. Eu acho muito bonito isso daqui, porque muitos de nós sabemos aonde encontrar a nossa vitória, mas deixamos de buscar. Você sabe o caminho e você sabe a quem você precisa recorrer, porque nós precisamos de uma vitória. Por que você não recorre àquele que é o abençoador? Jairo, naquele momento, ele fala: eu sei a quem eu preciso pedir, eu sei com quem eu preciso conversar. Aí ele fala. Eu fico imaginando a cena, porque Jairo, sendo o principal ali da sinagoga de Cafarnaum, ele chega perante Jesus e o reconhece como mestre, como Deus, como o abençoador. A Bíblia cita que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Imagina, irmãos, naquele tempo,
um dos principais da sinagoga, para se dobrar perante os pés de alguém, era um puro reconhecimento. Alguns podem falar, não, mas ele estava desesperado. Reconhecimento, sabedoria, eu sei de onde vem, eu vou atrás da minha bênção. E é interessante que a Bíblia fala aqui que Jesus foi com ele e seriam uma grande coisa. Chega um dos principais perante Jesus, dobra-se, pede, roga e clama, porque sua filha está morrendo, e Jesus não fala com ele. Uma grande multidão o apertava, mas Jesus não fala com Jairo. Eu paro e eu penso assim, porque se Jesus foi com ele, eu penso que Jesus deve ter olhado para ele deve ter olhado para Jesus e entendido. Eu vou te seguir. Quantas vezes nós pensamos que o nosso Senhor Jesus nos abandonou, nos deixou, parou de se importar conosco, porque Ele não está falando conosco? Às vezes tem tempos na nossa vida que a gente se sente assim, né? Por que Jesus não está falando comigo como falava antes? O importante é o cristão, o crente, ter ciência que o mais importante é ter Jesus do lado. Porque nesse momento, por pior que fosse a situação de Jairo, ele tinha Jesus ao seu lado. Jesus o acompanhou. Meus irmãos, como é gostoso ter Jesus do nosso lado. Como é gostoso, por mais difícil que seja a situação, você poder olhar do lado e você sabe, Jesus está caminhando comigo. As dificuldades são extremas, as piores coisas estão acontecendo, mas Jesus está caminhando comigo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, o que está acontecendo na sua vida, mas eu te digo, Jesus está caminhando contigo. Jesus está ao teu lado. Nós estamos passando uma dificuldade tremenda também. Todo o planeta Terra passa por algo totalmente diferente. Mas você que é cristão, você tem a consciência. Você está passando com Jesus ao seu lado. E isso é diferente. Você pode estar passando as piores dificuldades, mas Jesus está ao seu lado. Mas isso não impede que nós sejamos ainda provados. A gente segue, discorre na palavra do Senhor, e a gente vê que Jesus vai a multidão não apertar. De repente Jesus para. Eu penso que já era nessa hora. Aí ele para. E de repente Jesus olha para um lado, olha para o outro e diz: de mim saiu virtude, alguém me tocou. Alguns dos discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta. A multidão te aperta, mestre. Muita gente. Você falou: não, alguém me tocou. Quando Jesus fala disso aqui, ele está querendo dizer: alguém me toca de maneira especial. Até para buscar a Jesus, nós precisamos saber a maneira certa de tocar em Jesus. Você precisa nessa noite tocar em Jesus de uma maneira especial. É o que o Senhor está falando contigo. Olha aqui, Jairo parou, Jesus parou. De repente, no meio daquela multidão, uma mulher. Olha isso aqui, que também por 12 anos, vocês estão entendendo? Jairo, a filha de quase 12 anos, uma mulher com uma doença, um fluxo de sangue de quase 12 anos. Como estão essas coisas? A palavra de Deus, ela é tremenda. Ela une situações, mesmo que totalmente adversas. Irmãos,
Eu até anotei um negócio aqui, ó. Não temos a diferença entre a mulher e Jairo. Olha aqui, esse um homem, aquela uma mulher. Esse interessado na necessidade de outro, que era a necessidade da sua filha, aquela na própria necessidade, ela buscava algo para si. Ele era abastado, aquela já estava pobre. Olha só que diferença entre os dois, certo? Ele veio abertamente. Ele vai a Jesus, ele cria coragem e vai a Jesus abertamente. Ele fala com Jesus: eu preciso, Senhor, que o Senhor vá comigo. A mulher, secretamente. Os dois estão ali buscando algo de maneira totalmente diferente, mas buscando no mesmo Deus, no mesmo Jesus. Jairo vem de forma aberta. Jairo fala, a mulher, eu posso usar até essa palavra, sorrateiramente, ela andava no meio da multidão, de vergonha da sua situação, mas ela consegue alcançar a orla do Mestre. Ela consegue tocar a orla do Mestre de maneira diferente, né? Olha lá, ele pediu a bênção, aquela, e ela tentou furtá-la. Olha que coisa, é verdade, ela tenta furtar uma bênção. Olha aqui, entretanto, ambos obtiveram o seu desejo, porque Cristo, Ele é a única esperança. Irmãos, a maneira que você vai, o jeito que você vai, nós vemos duas vidas de pessoas totalmente diferentes, mas no mesmo caminho. Por quê? Fé, ato de fé, ato de coragem, ato de humildade. Segundo, esperança. Eles esperavam, tinham esperança que Jesus era a solução para aquele problema, os dois problemas. Mas voltando aqui para o discorrer da palavra de Deus, né? O tempo corre demais, meu Deus. O que acontece? Jesus fala, a mulher vê que não tem mais saída e ela fala, fui eu, Senhor. Fui eu que me toquei. Jesus olha para ela, como sempre, e fala que a fé dela nessa hora. Continua a caminhada. Continua a ser caminhada. O destino, a casa de Jairo. Nesse momento, o destino, a casa de Jairo. De repente, em tudo isso, alguém vem para conversar com Jairo. Vem uns que trabalhavam na casa de Jairo para conversar. Irmãos, vocês perceberam que em tudo isso Jesus ainda não tinha falado com Jairo? Jesus estava caminhando, uma mulher tocou, Jesus fala com uma mulher, e Jairo está ali humildemente. O principal da sinagoga continua ali, porque ele sabe que mesmo sem Jesus falar com ele, Jesus estava ao seu lado. Ele estava confiante na sua bênção. De repente, no versículo 35, fala assim, ó, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, que trabalhava para Jairo, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Jesus, ouvindo essas palavras, olhou para Jairo naquele momento e falou, filho, não temas, creia somente. E estudando a Bíblia, estudando essa passagem, com vários estudos, com várias colocações, eu percebo que nesse momento, Jesus, que é Deus em nossas vidas, Ele sabia que agora as forças de Jairo tinham acabado. Jairo, que estava com fé, que estava buscando, Jesus olha para ele e sabe, agora meu filho precisa de uma palavra minha. Meus irmãos, Jesus nunca vai deixar você numa situação que você não consiga sair.
Jesus nunca vai deixar você desfalecer ao ponto dele não falar com você. De repente você pode estar achando que, meu Deus, esse é o momento que acabou tudo para mim. Jesus olha para você, nesse momento, você que está aí na tua casa, e Jesus está olhando para você e está falando: não temas, crê somente. Eu não sei o que você tem pedido essa semana, eu não sei o que você passou essa semana, mas Jesus me trouxe aqui nessa noite e trouxe você para assistir essa live, para falar com você: não temas, crê somente. Crê somente no Senhor Jesus, aquele que pode te abençoar, aquele que é o dono da vitória, aquele que é o dono de tudo, de todas as coisas, aquele que um dia disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus é dono de todo o poder, então não há nada que Ele não possa fazer por mim e por você. Creia, não duvide da bênção de Deus na sua vida. Ele está com você o tempo todo. É lindo isso, porque Jesus está ao lado. Se Ele não está falando diretamente com você, Ele está ao seu lado. E quando Ele percebe que você não aguenta mais, que você não tem mais força, que você vai desfalecer, Ele olha para você e fala: não tema, crê somente. Que Jesus maravilhoso, pastor Marcelo. Que Jesus glorioso, pastor Marcelo, que nós servimos. Como é bom poder servir esse Jesus. Olha aqui, nesse tempo eles já estavam muito próximos da casa, né? O que acontece? Eles chegam à casa de Jairo. Lá ele não permite que ninguém entre, a não ser Pedro, Tiago e João. Todos ficam ali do lado de fora. E aí Jesus, que é um Deus poderoso, que é um Deus maravilhoso, ele chega, ele entra e ele vê todo mundo chorando. Claro, afinal a menina tinha morrido. Imagina como estavam a mãe, os familiares, estavam todos pranteando. Jesus chega e fala: não chores, não chores, porque a menina não está morta. Olha que coisa tremenda. Às vezes a gente para e tenta se colocar no lugar da família, e de repente chega alguém e fala: não chores. E aí, estudando, olhando, eu fui entender que para Deus nós não morremos, para Deus nós apenas dormimos, para Deus apenas estamos no sono, né? Por isso aquele termo, lembra do termo? Dorme no Senhor. Para Deus não existe a morte. O homem não foi criado para a morte. O homem foi criado para a vida. Vida com abundância. Olha aqui. E riam-se dele. Não há nada melhor que a Bíblia, irmãos. Olha aqui, ó. E riam-se deles, porém, ele tendo-os feito sair. Estão rindo? Eles não têm fé? Não sabem. Às vezes, irmãos, você precisa deixar de lado aqueles que não acreditam na sua vitória. Às vezes Jesus mesmo nos ensinou, Jesus mesmo nos mostrou: saiam, porque vocês não têm fé, saiam porque vocês não creem na vitória de Jairo, saiam porque vocês não precisam estar aqui. Quem precisa da vitória é Jairo. Foi o Jairo que foi até a mim, foi ele que se humilhou perante mim, e a vitória é para ele. Vocês podem sair. Olha, a Bíblia é tremenda. E tomando a menina, disse-lhe, Tabitacumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombravam-se aqueles que não têm fé, como Jesus faz o milagre. Quando você consegue as coisas, quando você conquista as coisas através de Jesus, eles ficam assombrados. Mas como que ele conseguiu? Como que ele teve essa vitória? Como que aquela pessoa que não andava mais agora anda? Como aquele que não ouvia agora ouve? Como que aquele que não enxergava agora enxerga? É porque Jesus faz. E eu sirvo o mesmo Deus do ontem e do hoje.
E Jesus tem uma unção de vitória, uma unção de vida para pessoas que estão assistindo essa live. Jesus tem grandes milagres para pessoas que estão assistindo essa live. Eu sinto o poder de Deus nessa noite. Eu sinto a unção do Espírito Santo. E ela vai até a tua casa. Ela agora chega até você. Receba o teu milagre nessa noite. Receba a tua vitória nessa noite. Aquilo que você precisa, o Senhor está te dando nessa noite. Aquilo que você tanto tem pedido, o Senhor tem te dado nessa noite. Olha aqui, irmãos, eu anotei uma outra situação que fala assim, ó, podemos notar os mesmos 12 anos da doença, né? Da menina. Então, no momento de extrema necessidade, as duas encontraram seu recurso suficiente e completo em Cristo. Lembra que eu falei da situação das duas? 12 anos, uma que tinha uma doença, 12 anos, uma que viveu e agora tinha morrido, mas um recurso suficiente e completo. Olha essas duas palavras: recurso suficiente e completo. O que você tem pedido para o Senhor não vai vir picado, não vai vir menos, é suficiente e completo. Lembra da palavra da medida sacudida e recalcada? Quando Jesus entrega uma vitória para você, ela é suficiente e completa. Olha aqui, outra coisa que eu anotei, fala assim: quão diferente o procedimento do Senhor Jesus. E como a menina disse, né? Ele era mais poderoso do que a morte, mas em ambos os casos houve o que? Contato. Isso me chamou muito a atenção. Nas duas situações, tanto na menina como na mulher do fluxo de sangue, precisou ter contato. Uma chegou até o Senhor e tocou-lhe as vestes. A outra, pelo pedido do Pai, Jesus chegou até lá e Jesus pega na sua mão. Contato. Irmãos, nós estamos distantes na igreja, nós não podemos nos reunir totalmente, mas o contato que eu estou falando aqui é o contato com o Senhor Jesus, é o contato no céu, é o contato com o Espírito Santo de Deus. Jesus coloca essa palavra no meu coração para vir trazer até você, para que você não desfaleça, você não perca a fé, você não perca a esperança. Tudo tem um tempo determinado por Deus para a vitória. A maneira, a forma, o relacionamento, tudo acontece para que aconteça o quê? Milagre. O importante é que você receba o seu milagre, mas para você receber o seu milagre, eu te digo, não perca o contato com o Mestre. E eu acredito, eu até pedi para o pessoal ficar aposto aqui, eu não sei se eu vou conseguir puxar aqui o hino, né? O corinho do hino. Eu vou tentar, é lá que eu pedi. Eu acredito que nas duas situações, tanto a menina como a mulher do fluxo de sangue, elas poderiam naquele momento olhar para aquela grande multidão, como você vai poder fazer um dia, e cantar aquilo que parecia. Mas
Pois no tempo de Deus o seu milagre vai chegar.